O que você acha de viver de renda passiva na bolsa? E se eu ainda te dissesse que existe um método de um renomado autor mostrando como isso é possível? Se esse assunto é do teu interesse, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um método Bazin. Como o Décio Bazin escolhia suas ações baseadas em dividendos, tá? Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Caso você ainda não conheça o método, ou até conheça, mas não tenha entendido muito bem ele, fica ligado nesse vídeo, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Então eu já peço desde agora que você deixe um like, clica no joinha aqui embaixo, para você não é quase nada, mas para mim faz muita diferença, porque mostra ao YouTube que vídeos com esse tipo de conteúdo são interessantes para as pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E se quando chegar no final do vídeo, você vê que esse vídeo ficou muito bom, compartilha ele também com seus amigos, tá? Então, feito esses pequenos pedidos iniciais, vamos dar uma olhada no método Bazin. Primeiro, de uma maneira bem resumida, o método Bazin é focado em quê? Em investir em empresas pagadoras de dividendos. Ele tem um númerozinho mágico, daqui a pouco a gente chega lá em qual é esse número, mas assim, se a gente pudesse falar de uma maneira mais resumida possível, é isso: investir em empresas que pagam bons dividendos. Tanto é que lá no livro dele, eu tinha até esquecido de comentar, aqui é o principal livro dele, tá? Caso você não conheça, tá com um reflexozinho. Mas o nome do livro é Faça Fortuna com Ações, tá? Essa é a carinha do livro, deixa eu ver se aproximando aqui você consegue ver melhor. Pronto, focou no livro, desfocou em mim e agora voltou para mim. Vamos lá. Esse é o livro do Décio e é um livro bem legal, apesar de ser um livro bem longo para poder dizer algo que eu vou conseguir resumir para você nessa aula, mas isso não invalida a leitura do livro, pelo contrário, eu acho que é muito interessante, até porque ele é um cara que escreve de uma maneira bem legal. Mas ele tem uma frase, o Décio Bazin tem uma frase que eu acho muito bom, para quem pensa em investimentos focados em dividendos. Ele fala o seguinte, esse aqui eu fiz algumas adaptações para poder encurtar a frase, mas basicamente é o seguinte, vou colocar a frase aqui na tela, mas ele diz: uma ação tem que gerar dinheiro. Investir numa ação que não gera renda é como comprar uma pintura, pregá-la na parede e esperar se valorizar. Então a ideia dele, daqui já fica claro que o Décio não investia em empresas que, por exemplo, estava tendo prejuízo, ou mesmo aquelas empresas que pagavam bem pouquinhos dividendos porque ela ainda estava numa curva de crescimento, ou mesmo porque ela pagava pouco de dividendo, no caso um dividend yield baixo, porque o preço dela estava muito alto. Então com a estratégia dele, ele eliminava três tipos de empresa. Não tinha empresa que estava com prejuízo, não tinha empresa que estava focada em crescer até a luz, nem tinha empresa que estava com um preço caro, pelo menos de acordo com o parâmetro dividend yield. Então, com uma única decisão, ele já eliminava todos esses tipos de empresa. Então, basicamente, o método dele usava 4 parâmetros, onde eu acredito que 3 deles são até válidos. O quarto nem tanto, e eu vou explicar por quê, tá? Então, os 4 parâmetros dele para escolher uma boa empresa e manter ela na carteira deles eram: primeiro, ela tinha que ter um dividend yield acima de 6% ao ano. Essa era a taxa que ele admitia que uma empresa tinha que pagar no mínimo para ele. Então, se, por exemplo, uma empresa estava cotada no mercado a R$50, ela tinha que, no mínimo, pagar R$3 de dividendos por ação. Basicamente, essa é a história do Décio. Tinha que ser pelo menos 6% ao ano de dividendos. Além disso, esses dividendos precisavam ser consistentes nos últimos 3 anos. O que é que isso quer dizer? Não adianta ela ter tido só um ano bom de dividendo. Ela tem que ter tido vários anos bons de pagando dividendo, mais ou menos no mesmo patamar, para você ter a certeza de que aquilo não foi um número esporádico, um caso atípico, ou mesmo que a empresa não estava dando lucro e passou a dar lucro só nesse ano. Ele precisa de uma consistência para ter uma mínima garantia de que aquilo vai se perpetuar, vai continuar acontecendo nos anos seguintes. Um terceiro ponto que ele analisava é que essa empresa tinha que ter um endividamento sob controle. Ele não admitia investir em empresas, mesmo que elas pagassem bons dividendos, que tivessem dívidas altas, porque em algum momento essa dívida ia até terminar prejudicando os resultados da empresa. Então aqui ele não deixa um parâmetro muito consolidado, mas existe um padrão no mercado que o endividamento sob controle é aquela empresa que tem uma dívida bruta sobre o patrimônio líquido menor do que 1, ou uma dívida líquida sobre o EBITDA menor do que 3. Qualquer um desses 2 parâmetros é razoavelmente aceitável no mercado para dizer que uma empresa tem um baixo endividamento.
E um quarto ponto que o Décio levava em consideração, e aí isso é importante, eu vou falar o ponto, depois eu falo sobre o contexto da época em que ele falava isso. O quarto ponto é, se houver notícias negativas que possam afetar o lucro da empresa, venda imediatamente. Então ele tinha esse ponto que para mim, hoje em dia, isso não faz mais sentido. Porque isso era um momento do investimento lá nos anos 70, anos 80, começo dos anos 90, em que as informações não eram tão dinâmicas como hoje, como a gente tem hoje em dia. Então, para algo aparecer essa notícia eclodir, é porque tinha tido já alguma coisa muito feia na empresa, alguma fraude contábil, alguma coisa assim bem pesada. Era muito difícil a notícia ser dinâmica como é hoje. E se hoje em dia você fizer esses investimentos baseados em notícias, muito provavelmente você vai quebrar a cara. Se toda vez que a empresa anunciar que teve um resultado bom, o preço sobe, e depois anuncia que teve um resultado ruim, o preço cai, você vai ficar louco. Então é muito melhor você ter um método consistente, como o próprio Décio tinha, baseado nos outros 3 parâmetros, e deixar um pouquinho de lado essa questão de notícias. Foca mais nos resultados da empresa. Então essa era a forma que ele usava para poder escolher as empresas. E depois que ele escolhia, que ele comprava as ações dele, baseado no dividend yield, o que acontecia? O preço daquela ação podia mudar. Podia subir ou cair, os dividendos pagos podiam aumentar ou cair. E o que fazia ele manter a empresa na carteira dele? Não era mais o dividend yield. Aí passava a ser o yield on cost. O que é o yield on cost? Primeiro explicar o que é dividend yield. Dividend yield é os dividendos que a empresa paga, pelo menos que ela pagou nos últimos 12 meses, em relação ao preço dela atual de mercado. Então ele usa esse parâmetro para decidir qual ele vai comprar. Mas depois que ele compra, ele tem o preço de compra dele. O preço que ele comprou vai ser diferente do que o preço do mercado nos anos seguintes, nos meses seguintes. Provavelmente, se a empresa for de fato boa, o preço vai continuar subindo, mas o preço médio que ele comprou vai ficar lá abaixo. Então, o yield on cost é os dividendos que a empresa está pagando agora em comparação ao preço que você pagou pela empresa. Por quê? Porque mesmo que o preço comece a subir e o dividend yield deixe de ficar atrativo, ainda assim pode fazer sentido manter aquela empresa na carteira se os dividendos que ela estiver pagando agora forem acima de 6% em relação ao preço que você pagou. Então, se uma empresa tem um yield on cost maior do que 6% ao ano, mas tiver um dividend yield menor que 6% ao ano, o que é que ele fazia? Ele mantinha. Nem ele comprava mais, mas também ele não vendia aquela empresa. Ele simplesmente mantinha as empresas em carteira e passava a investir em outras empresas. Para ele, aquela empresa estava dando resultados bons pelo preço que ele pagou, mas não ia dar mais se ele continuasse comprando. Então essa é a lógica dele. E qual a lógica dele para vender? É quando esse yield on cost ficava menor do que 6% ao ano em 2 períodos consecutivos. Antigamente ele usava semestralmente. Hoje em dia, se eu tivesse que adaptar, eu adaptaria ao período anual. Esperar pelo menos 2 balanços para ter certeza que, se um ano os dividendos cair, foi porque teve alguma crise momentânea e algum problema pontual ou foi um problema estrutural na empresa que vai impactar ela durante mais anos? Então, no primeiro ano, você poderia deixar quieto a empresa lá em quarentena, nem comprava nem vendia, e no segundo ano, isso se repetisse, os dividendos pagos fossem abaixo de 6% em relação ao preço que você pagou, ou seja, o yield on cost abaixo de 6% ao ano, aí sim você poderia vender a empresa. Apesar de não adotar essa estratégia do Décio Bazin, até porque eu acho que essa estratégia é muito mais para, assim, vamos dizer, entre aspas, assim, fim de carreira. É quando você está realmente querendo viver dos dividendos e não investir em empresas que estão crescendo agora. Porque quando você segue a estratégia dele, você termina deixando de lado várias empresas que têm sido fortemente lucrativas, que estão com o lucro crescendo muito alto e por isso ela tem um prêmio no mercado, ela não sendo vendida, sei lá, a um dividend yield um pouquinho mais baixo, ou mesmo empresas que elas têm um lucro muito alto, mas ela não distribui todo o lucro. Ela usa praticamente todo o lucro, sei lá, ela distribui só 25% do lucro e usa os outros 75% para reinvestir no próprio negócio porque ela quer continuar crescendo. Então, muitas vezes, o lucro por ação sobre o preço da ação poderia estar acima dos 6%, mas como ela não distribui todo, o dividend yield fica lá baixinho, fica na casa de 1, 2, 3%. Então esse método, para mim, ele termina eliminando boas empresas que estão voltadas para crescer. Por isso que eu gosto muito mais de em vez de pensar, olhar única e exclusivamente para o parâmetro dividendo, se olhar na empresa como um todo. Se a empresa é boa, ela é lucrativa, o lucro está crescendo, a tendência natural é que com o tempo o preço da empresa acompanhe a curva de lucros da empresa. E que com isso, não hoje, mas lá na frente, os seus dividendos, o seu yield on cost, vamos pensar assim, os dividendos que você vai receber baseado no preço que você pagou hoje, vão ser muito mais altos
lá no futuro. Essa estratégia que, inclusive, eu ensino dentro da Sociedade Milionária. Caso você não conheça a Sociedade Milionária, é só você acessar sociedademilionaria.com, o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Mas isso para mim não invalida de forma alguma o método do Décio Bazin. Para mim é um método bem legal, é interessante, apesar de eu não utilizar, eu reconheço o mérito dele, inclusive algumas simulações já foram feitas olhando para o passado e viram que o método dele trazia resultados bem consistentes, sim. Então esse pode ser um método muito mais focado numa carteira previdenciária, aquela carteira que você vai montar quando estiver mais próximo da aposentadoria. Você começa a sair de empresas que são de crescimento e vai mais para aquelas empresas consolidadas, que já pagam dividendos mais altos, porque vai ser no momento em que você vai precisar daqueles dividendos. Enquanto você não está precisando, você pode apostar no crescimento da empresa. Quando você precisar, aí sim você aposta no pagamento de dividendos da empresa, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu queria só te fazer uma pergunta. Você conhecia essa estratégia do Décio Bazin? Você gosta dessa estratégia do Décio Bazin? Você usa alguma outra estratégia para fazer os seus investimentos? Comenta aqui embaixo, tá? Eu quero muito saber a sua opinião, não só sobre o Décio, mas sobre a sua estratégia para poder escolher ativos e investir focado lá no seu futuro financeiro. Pode estar mais distante, pode estar mais próximo, dependendo da sua idade. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.